Oi, pessoal! Se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente foi porque finalizou as nossas aulas do curso básico de HTML e CSS. E como prometido, para pôr em prática o que você aprendeu, vamos criar esse projeto, que é o Card Profile. Nele você conseguirá disponibilizar diversos links para que as pessoas consigam entrar em contato com você. O primeiro passo é a gente iniciar o diretório no VS Code, do jeito que a gente já aprendeu nas aulas do Visual Studio Code. Então nós vamos adicionar uma nova pasta, podemos chamar de card-profile. Agora vamos abrir o Visual Studio Code, vamos clicar em Open Folder, vamos lá na página onde nós adicionamos o nosso diretório e vamos abrir aqui no VS Code. E agora, com o diretório aberto, vamos adicionar o arquivo index.html, que vai ser o nosso arquivo principal do projeto. Depois vamos adicionar duas pastas, uma para o CSS e uma outra para as imagens do nosso projeto. Nós vamos chamar essa pasta de imagens de IMG. Dentro aqui da pasta CSS, vamos adicionar o arquivo style.css. E aqui na IMG, se a gente for observar o projeto, né? Vou trazer ele aqui. A gente adicionou uma imagem nossa, tá? Então, eu sugiro que você escolha a melhor foto que você tem aí de você e adicione dentro dessa pasta. Como eu já tenho essa imagem comigo, o que vocês têm que fazer? Vocês vão pegar a imagem e vão arrastar para dentro da pasta IMG. E aí a foto vai ficar adicionada dentro da pasta, ok? E bom, alguns dos meus alunos já me perguntaram por que utilizamos o nome index.html, gente. Bom, quando a gente define o nome de um arquivo como index.html, o navegador ele vai entender que esse arquivo é o arquivo principal, é o arquivo padrão do nosso projeto. Então, a index.html vai ser o primeiro arquivo a ser carregado na tela do usuário. E por que isso acontece, pessoal? Porque dentro de um projeto é possível existir diversos arquivos HTML. Então, é por isso que nós precisamos definir uma index para que esse arquivo index ele seja o nosso arquivo principal. Mas voltando agora para o projeto, aqui na index, nós vamos começar adicionando a estrutura HTML. Como é que a gente faz isso? Nós começamos digitando HTML 2.5 e damos um OK. Vamos alterar o atributo lang para PTBR, para que o português brasileiro seja a linguagem padrão do nosso projeto. Aqui em Title, nós podemos substituir o Documents por Card Profile. E agora nós precisamos adicionar o CSS que acabamos de criar, que é esse CSS aqui na pasta de CSS, ok? Então, aqui antes do title, pessoal, nós vamos começar digitando o link e escolhemos essa terceira opção aqui, link CSS. Aqui no href é onde nós precisamos colocar o caminho do nosso arquivo CSS que existe dentro do nosso projeto. Então, a gente começa colocando uma barra, tá? Nós escolhemos a pasta CSS e escolhemos o arquivo style.css. Não se esqueça de dar Ctrl S para sumir a bolinha aqui de cima, senão o que a gente está fazendo aqui não vai ser reconhecido pelo navegador. E agora a gente pode dar aqui um Go Live, tá? E, portanto, é importante que você tenha nas extensões aqui o Live Server, tá? Para que você consiga inicializar um servidor local no seu computador. Então, vamos dar aqui Go Live. Vou trazer aqui a guia do navegador que abriu, ok? Vou colocar aqui do lado para que a gente consiga ver em tempo real as alterações que vamos fazer no nosso projeto. Agora, aqui dentro da body, tá? Nós vamos começar adicionando aqui uma tag div. Essa tag div, gente, vai ser usada para delimitar todo o conteúdo do card, tá? Então, se a gente ver aqui o projeto novamente, a gente tem aqui um conteúdo e eu quero delimitar todo esse conteúdo dentro dessa div aqui. Se você não sabe o que é a tag div, recomendo que você dê uma olhada no nosso material complementar, tá bom? Que é o nosso e-book. E bom, pessoal, logo em seguida, nós vamos adicionar aqui uma tag semântica que vamos chamar de header, ok? Porque aqui vamos adicionar o conteúdo superior do nosso card, tá? Que é o quê? Que é a imagem, então colocamos a tag img. Temos também um h1, que vai ser o nosso nome, tá? No card. E logo depois temos aqui uma tag p. Vamos voltar aqui com o card, que está finalizado. Então, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem a imagem, né? Nessa parte aqui superior do card. Para a gente conseguir linkar a imagem que colocamos aqui na pastinha imagem, nós vamos começar digitando CRC. Depois nós vamos aqui colocar o barra. Escolhemos aqui IMG e a imagem que queremos. Logo em seguida, nós temos um H1, que é onde vamos colocar o nosso nome. Vou colocar aqui, Júlia Amaral. E aqui no P, a intenção é colocar aqui a sua profissão, então eu vou colocar aqui professora de programação. Então, como você é um estudante de programação, você pode também trocar aqui o professora por estudante de programação, ok? Então, eu vou colocar aqui professora. Vamos dar aqui um Ctrl S para ver o resultado. As informações que queremos, de fato, apareceram na tela, mas a imagem aqui, né, ela ficou bem grande. E uma forma da gente resolver isso aqui, por enquanto, é a gente vir aqui, no final aqui da tag img, tá? E adicionar um atributo que se chama width.
Esse atributo, gente, ele está relacionado à largura de uma imagem. Então, se você colocar aqui 100%, isso quer dizer o quê, pessoal? Que essa imagem vai ocupar 100% do tamanho do que a gente chama de tag pai, ok? E dentro do HTML nós temos dois conceitos, que é o quê? Tags que são pais e tags que são filhas. O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma tag que está dentro de uma outra tag maior, como por exemplo nesse caso aqui, nós temos uma tag imagem que fica dentro da tag header. Nós falamos que essa tag imagem é a tag filha de header. E portanto, se a imagem é a tag filha de header, logo header é a tag pai da tag img. Isso está atrelado àquele conceito de alinhamento que nós aprendemos, que tem a ver com tags dentro de tags. E se vocês observarem, a tag header está dentro da tag div. Logo, a header também é filha da tag div. E ainda nós temos aqui uma tag principal, que é a tag body, né, que é onde a gente de fato insere todos os nossos conteúdos da tela. E a tag body, ela por consequência vai acabar sendo a tag pai de todas as outras tags dentro do seu arquivo HTML. Isso acontece porque o HTML ele é extremamente hierárquico. Você pode utilizar a body para que ela tenha influência sobre todas as outras tags abaixo dela. Se eu tiver aqui na body, fora aqui da div, um H1, vou colocar aqui Júlia Amaral também. Vai ter aqui um Júlia Amaral aqui em cima e um Júlia Amaral aqui embaixo. Se viermos aqui no style.css e a gente pegar a body, como a gente aprendeu, né? A gente está pegando o elemento HTML body, e colocar agora uma propriedade color e definir que essa propriedade vai ser, por exemplo, esse aqua, e der um Ctrl S, se vocês observarem, todos esses textos ficaram azuis, né? A propriedade color, ela tem essa capacidade de alterar as cores dos textos. Porém, vamos apagar isso aqui, vamos voltar agora e dar Ctrl S, e as cores voltaram para o tom preto. E vamos agora pegar aqui a header, e vamos fazer a mesma coisa, color, e escolher aqui o aqua. Quando dermos Ctrl S, esse conteúdo aqui inserido dentro de header ficou azul. Mas esse conteúdo aqui, que está fora de header, continuou com tom preto. Justamente por causa da hierarquia, por causa do conceito de tags pais e tags filhos. Não tem como a header influenciar a tag H1, porque ela não é uma tag pai do H1. Mas se eu trazer aqui o H1 para dentro de header, e agora vocês observem aqui embaixo, essa tag agora conseguiu ser influenciada pela tag header, porque ela se tornou uma tag filha de header. E voltando para o nosso assunto em questão, né? Vamos voltar aqui ao normal. Então, quando a gente diz que uma imagem tem um width de 100%, ela, na verdade, tem 100% do tamanho da tag pai dela, ok? Então, se a header aqui, por exemplo, tivesse uma style, onde eu defino aqui o width dela como 500 pixels, agora o 100% está relacionado a 500 pixels, ou seja, a foto, a imagem em si agora contém 500 pixels. E agora, se eu definir o width como 50%, ela agora vai ter metade do tamanho do header, que seria, né, 250 pixels de largura. Então, vamos voltar aqui para 100%, ok? Isso aqui nós vamos retirar, porque nós vamos fazer diretamente aqui no arquivo CSS, ok? E agora, continuando o nosso projeto, aqui no card a gente tem essa segunda parte aqui do card, que é onde a gente consegue clicar nos ícones e ser redirecionado para algum lugar, né? No caso aqui eu coloquei o GitHub, o meu LinkedIn e o Medium, que é um site onde você consegue postar artigos, ok? Vocês podem colocar o que vocês desejarem, como Facebook, Twitter, LinkedIn. Não precisa ser exatamente a mesma coisa. Mas como isso aqui tem a ver com o meu trabalho de programação, então eu decidi colocar também. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter agora uma segunda tag semântica, que é a section, tá? Porque a gente tá tendo aí uma seção, tá? Dentro aí do nosso card. Dentro dessa seção, a gente vai ter aqui uma tag A, que é uma tag para adicionar links, conforme nós aprendemos. Dentro da tag, nós vamos ter o conteúdo GitHub. Depois vamos ter aqui o LinkedIn. E por último, nós vamos ter aqui o Medium. E apareceu aqui embaixo, tá vendo? Para a gente conseguir pôr os links, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui o href. Dentro desse href, pessoal, nós vamos colocar o link que queremos. No meu caso aqui, eu já tenho comigo. Então, no caso do GitHub, ele vai redirecionar para esse site aqui, para esse endereço aqui. Vou fazer as mesmas coisas aqui com o LinkedIn, então vou dar aqui um Ctrl+C, um Ctrl+V, tá? E aqui também no Medium, vou dar Ctrl+S. Agora eu consigo clicar nos links perfeitamente. No LinkedIn aqui também. E aqui no Medium. E agora a gente pode fazer o que mais, pessoal? A gente pode adicionar aqui uma boa prática, tá? Que é ter um target, _blank, em todos esses links. Nós vamos colocar em todos os links. Por quê? Porque nós queremos que quando o usuário clique, ele abra aqui uma nova guia, em vez de sair do nosso site, né? E por último, pessoal, aqui no card a gente tem esse final, né? Que a gente pode considerar como se fosse o nosso footer, né? Nosso rodapé do card. Então, nós vamos ter aqui
uma tag semântica que chamamos de footer. E aqui no footer, a gente pode ter aqui um botão, tá? A gente inicia aqui escrevendo button. E aqui dentro do botão, a gente pode colocar entre em contato. E aparecer o botão aqui embaixo. Então, quando a pessoa clicar, a intenção é que ela seja redirecionada, por exemplo, para o nosso WhatsApp. Como que a gente pode já fazer isso? Dentro aqui do botão, a gente vai adicionar a tag A. E aqui no finalzinho de contato, a gente cola aqui a tag de fechamento A. E ainda a gente precisa do atributo href, correto? Para que você consiga redirecionar o seu usuário para o seu WhatsApp, você pode utilizar a seguinte URL, pessoal. Você vai dar aqui https://wa.me/ e agora você coloca o seu número, começando com 55, tá? Que é o código de área do país. E aqui você pode colocar o seu número, por exemplo, eu tenho o DDD 11. Você coloca o DDD 11 e os 9 números restantes, né, do seu celular. Então, eu vou colocar aqui uns zeros só pra gente conseguir ver o resultado final. Vou dar aqui Ctrl S. E agora, quando a gente clicar em Entre em Contato, a pessoa vai conseguir aqui iniciar uma conversa com a gente diretamente pelo WhatsApp, ok? A gente não pode esquecer de colocar o target, ok? Blank. E agora, se a pessoa clicar em contato, agora sim ficou bem melhor. E bom, pessoal, por enquanto, essa é a nossa estrutura inicial do nosso arquivo, ok? Agora a gente vai seguir aí para o nosso CSS, porque a gente quer, de fato, tornar tudo isso que a gente fez nessa aparência aqui, nesse layout. E bom, pessoal, a primeira coisa que a gente pode fazer é começar a construção aqui desse card, tá? Dessa delimitação aqui, né? Desse retângulo que a gente tem aqui. Como que a gente faz isso? Aqui na div, né, que é a tag que a gente decidiu colocar todo o nosso conteúdo dentro, para delimitar o nosso conteúdo, a gente vai definir aqui uma classe, ok? Que vamos chamar de card. Pegamos essa classe, damos um ponto aqui no nosso style.css e colocamos a palavra card. E abrimos aqui, porque agora a gente vai começar a trabalhar com as propriedades do CSS. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é ter um widget que a gente vai definir como 500 pixels, ok? Damos um ponto e vírgula aqui no final e damos o Ctrl S. Exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito aqui anteriormente na header, só que dessa vez a gente não está delimitando apenas a imagem, né? A gente está delimitando todo o nosso conteúdo. Logo em seguida, a gente pode ter aqui um text align, pessoal, que vamos colocar aqui como center, porque nós queremos que esses textos fiquem no centro do nosso card, né? Conforme o nosso projeto. E agora a gente pode aqui definir um background color, ok? Para definir que o nosso card ele vai ser branco. Então a gente vai colocar aqui white. Mas também a gente pode definir aqui como FFFF, ok? As cores no final serão as mesmas. A diferença é que uma a gente escreve white e a outra a gente define o que a gente chama de cores HTML, né? Então, quando a gente põe aqui o sinal de cerquilha, letras ou até mesmo alguns números, a gente consegue ali definir mais cores, a gente tem uma abordagem maior de cores dentro do nosso CSS. Vou continuar aqui como FFF. Agora, se vocês observarem aqui no nosso projeto, a gente tem aqui, né, uma borda no nosso card. Para a gente ver isso na prática, a gente vai adicionar um box, traço shadow, ok? Dentro do box shadow, nós vamos definir 4 pixels, 4 px, e também 8 px. E agora, a gente vai abrir aqui o sinal de cerquilha e vamos colocar 000, ponto e vírgula aqui no final, damos o Ctrl S. E aí, o que que acontece, né? Esse 4 pixels aqui, pessoal, representa o tamanho da borda lateral. Então, se eu aumentar aqui para 50, vai aumentar aqui o tamanho da borda lateral. Esse 8 pixels representa a parte de baixo aqui, tá? Se eu aumentar aqui para 50, a borda de baixo vai aumentar. Então, eu defini aqui que o tamanho da borda na parte de baixo do card vai ser de 8 pixels e o tamanho aqui da borda lateral vai ser de 4 pixels, né? E essa borda é uma borda que a gente chama de box shadow, que é uma borda que a gente consegue fazer um efeito de sombreamento no nosso card, tá? Pra dar uma profundidade no nosso card. Só que pra gente ver essa profundidade, aqui antes do 4 pixels, nós vamos colocar 0, tá? E um espaço. E aqui também, depois de 8 pixels, nós vamos dar um 0, ok? E aí isso causou um efeito, né, que borrou a cor preta e, consequentemente, aí tá dando aí essa impressão de que é uma sombra no card, tá? A gente pode vir aqui, passar o mouse em cima desse quadradinho preto e a gente vem nessa seção e abaixa aqui para ficar um pouco mais transparente. Então, a gente agora não tá com uma cor muito preta aqui nas nossas bordas, e sim um tom mais acinzentado, né? Realmente dando a impressão aí de que tem uma borda, né, um sombreamento na nossa borda aqui do nosso card, ok? E agora, pra gente centralizar o nosso card, aqui no meio da tela, a gente pode usar o margem, a propriedade margem, tá? 2 pontos e alto. E bom, vamos voltar aqui pro nosso card e ver o que falta mais, pessoal. Bem, falta bastante coisa, né? A gente tem esse fundo aqui, né? E se vocês observarem, o card, além de estar centralizado na tela, ele está mais aqui pro meio da tela do navegador, né? Se a gente for comparar aqui com o nosso, olha só, ele está centralizado na tela, porém ele está centralizado mais aqui na parte superior da tela do navegador, enquanto que o outro, né, ele está centralizado mais para o meio aqui da tela do navegador. Então vamos resolver isso aqui.
E bom, pra gente fazer isso, a gente vai pegar aqui a tag body, ok? E dentro da tag body, nós vamos definir aqui que o background color dela vai ser gray, que é cinza, tá? E damos Ctrl S. E por que a gente fez em body e não em card? Porque se a gente fizer isso em card, pessoal, na verdade, o que vai ficar acinzentado vai ser o nosso card, e não a nossa body, não a parte branca aqui do navegador, ok? Então a gente deixa aqui na body para conseguir ter esse fundo cinza, beleza? E agora, pra gente começar a centralizar o nosso card, a gente vai vir aqui na body ainda, vamos colocar aqui um place itens, tá? Vamos definir aqui como center, só que ainda não é o suficiente, tá? Tem mais coisa para fazer. Vamos colocar aqui um display, que colocamos como flex, ok? Justify content, também definimos como center. E agora, para a gente finalizar, a gente coloca aqui o 8 como sem VH. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Além da gente ter adicionado, né, um fundo cinza, a gente pegou o nosso card e centralizou ele exatamente no meio da tela do navegador, beleza? E o que mais temos para fazer? A gente pode agora pegar o nosso H1, né, que seria aqui o nosso título aqui principal, né, que mostra o nosso nome. Dentro desse H1 a gente pode definir aqui o font size, gente. Esse font size vai ser o quê? O tamanho da fonte. Vamos definir aqui como 30 pixels, beleza? Fica um pouco maior. E também a gente pode fazer a mesma coisa aqui com a tag P, tá? Que é aqui a parte que fala da nossa profissão. Eu vou definir que a color desse texto vai ser gray também, tá? E o font size dele vai ser 24 pixels. Agora aqui no card, né, a gente tem esse botão aqui. Vamos tentar fazer a mesma coisa. Pra gente fazer isso, a gente vai ter aqui o button. Essa tag botão, ela vai ter um background color, que a gente vai colocar como 0000, que é o preto. Vamos remover a borda desse botão, colocando border none. Vamos aumentar o espaçamento interno do botão, colocando aqui um padding. Vamos definir como 8 pixels. Aí o espaço interno aqui ficou maior. Ele também pode ter um font size, que vamos definir aqui como 18 pixels. E a gente pode dar um espaçamento aqui na parte de cima, que ele está muito grudado com esses links aqui de cima. Então a gente vai colocar aqui uma margem, tá? Top. Vamos definir como 15 pixels. E agora, para ele ocupar todo o espaço aqui no card, tá? A gente vai colocar aqui o edit como 100%. Ele ocupou aqui esse espaço aqui do card, ok? Agora, se vocês perceberem bem, ele tem um efeito aqui que a gente chama de over, tá? Que é quando a gente passa o mouse em cima de algum elemento e ele muda aqui a cor, né? Pra gente fazer isso, a gente vai pegar o button, de novo. Depois aqui no button, a gente coloca 2 pontos e escolhemos a propriedade over, ok? E agora a gente consegue trabalhar com a opacidade do botão. Então a gente coloca a propriedade opacity, 2 pontos. E aqui a gente já pode colocar 0.5. Se agora a gente passa o mouse, ele fica 0.5 mais opaco do que a cor preta, tá vendo? E agora nós precisamos mudar aqui o tom, né, da fonte para branco. Vamos aqui embaixo colocar button, ok? Mas se vocês perceberem, dentro de button a gente tem aqui uma tag A, né, que a gente usou pra gente fazer aqui o linkamento, né, com o WhatsApp. Então, gente, a gente tem que mostrar isso pro nosso CSS. Então, como que a gente faz isso? Depois aqui do button, a gente vai dar aqui um espaço e colocar um A, ok? E abrimos aqui. Por quê? Lembra do que eu falei da hierarquia do HTML? Dessa forma, se você passar o mouse em cima, ele fala o quê? Que eu tô querendo modificar a tag A, tá vendo aqui a tag A, que está dentro da tag py button, que é exatamente isso aqui. A tag A, que está dentro da tag py button, tá vendo? E agora sim, eu consigo vir aqui e dar, por exemplo, um color e colocar aqui que essa color dele vai ser white, que é a cor branca, né? E o que mais eu posso fazer aqui, gente? Eu posso definir aqui, por exemplo, um font size e colocar aqui 30 pixels. E eu também posso retirar, tá? Essa linha aqui embaixo, dando um text decoration none. E por que eu fiz isso, gente? Por quê? Porque se eu não tivesse isso aqui e eu só utilizasse a tag A, tá vendo? Só a tag A, sem especificar o button, eu pegaria isso aqui, colocaria aqui color white, por exemplo. Só que olha o que aconteceu. As outras tags A que existem no meu código também acabaram sendo alteradas com a propriedade color white. Não apenas o A que tem dentro do botão. Então, uma forma que a gente está fazendo para conseguir modificar exatamente a tag A que existe dentro do botão é colocando aqui a tag button, dando um espaço e colocando a tag A, que é essa tag aqui. Então, o CSS ele vai saber exatamente o que eu quero modificar, baseado nessa hierarquia que eu estou fornecendo para ele. E agora, para a gente finalizar, o nosso projeto, né, ele tem aqui esses links, né, que são do GitHub, LinkedIn e o Medium, mas pode ser qualquer outro link, tá, gente? Só que eles não são textos, né? No projeto final, eles não são textos, e sim são ícones.
E para a gente utilizar ícones no HTML, existem diversas formas. Nós podemos diretamente aqui na IMG colocar as imagens desses ícones, mas não há necessidade da gente fazer isso. Por quê? Porque a gente pode utilizar o CSS, beleza? E esse CSS, como que a gente pode utilizar? Aqui depois do nosso style.css, nós vamos abrir também uma tag de link, ok? Colocamos aqui o fechamento. Dentro da tag link, a gente vai ter aqui o rel, que vamos chamar aqui, ele é um style sheet. Ele é um style sheet, ele é um arquivo CSS, de estilo, um arquivo de estilo. E agora a gente tem um outro atributo, correto? Que é o href. Esse href, gente, ele pode receber tanto um arquivo CSS que existe dentro do nosso projeto, tá? Porém, a gente também pode ter um arquivo CSS que vem de alguma parte da internet. De algum arquivo CSS que está hospedado em um servidor, apenas acessando aqui o link desse arquivo que existe lá no servidor. Eu vou deixar esse link disponível para vocês copiarem e colarem, tá? E eu vou colar aqui esse endereço. Então, o que é esse endereço, gente? Ele é o https cdnjs.cloudflare.com barra um monte de coisa aqui, e no final a gente tem aqui um arquivo .css, tá vendo? Então, quando a gente coloca aqui esse link dentro do href, a gente também está tendo acesso a um arquivo CSS que está na internet, que está hospedado em algum servidor. E qual que é o legal desse arquivo aqui que a gente está utilizando agora no nosso projeto? É que ele é um arquivo que ele tem diversos ícones que podemos utilizar. E como que a gente pode usar esses ícones? Bom, a primeira coisa é aqui onde está escrito GitHub, você apagar isso aqui. Vamos dar aqui um Ctrl S e vai ficar vazio, tá vendo? Sumiu o GitHub. Agora, no lugar do GitHub, nós vamos colocar uma tag que chamamos de i. E essa tag i, ela é uma tag para ícones, ok? E dentro da tag de abertura, da tag i, nós vamos colocar aqui uma classe. E essa classe, nós vamos colocar aqui FA de novo, traço GitHub. Agora, se dermos Ctrl S, apareceu bem aqui, tá vendo? O ícone do GitHub. Por quê? É como se a gente estivesse fazendo o quê? É como se existisse um arquivo CSS aqui dentro. Aí, dentro desse arquivo CSS, existe uma classe chamada FA-GitHub. E dentro das propriedades, nós temos diversas propriedades de design que formam o nosso ícone do GitHub, que foi feito em CSS. Só que a diferença é que a gente não precisa criar isso do zero. Por quê? Porque já criaram isso pra gente e deixaram disponível esse arquivo pra gente na internet. Então, a gente vai fazer as mesmas coisas com os outros ícones, ok? Vamos aqui no LinkedIn, colocar um i, vamos copiar toda essa classe aqui, colamos, e aqui no final a gente coloca LinkedIn. Se, por exemplo, fosse um Facebook, a gente colocaria aqui Facebook. Tanto é que o ícone aqui, ele mudou. Se fosse um Twitter, a gente colocaria aqui Twitter. Vou colocar aqui como LinkedIn, ok? Vou copiar tudo isso aqui, vou colar aqui no Medium, vou trocar o LinkedIn aqui por Medium. E agora eu tô com o ícone aqui de todas as empresas, de todos os sites que eu preciso. Agora, a gente pode vir aqui no Style, beleza? Pegar aqui a tag A, porque a tag A ainda existe, tá vendo? Ela é a tag pai da tag I. Então, a gente vai pegar a tag A. Agora, podemos colocar no A um color, que vai ser preto. E a gente consegue aumentar o tamanho dos ícones com a propriedade font size, tá? Que eu vou definir como 30 pixels. E agora perceba que os ícones estão grudados. Então, a gente vai colocar aqui um padding, tá? Vamos definir como 5 pixels. E agora, finalizamos o nosso Caixa Profile, pessoal. Agora, se a gente testar aqui está funcionando, vamos clicar aqui no GitHub, funcionando, LinkedIn funcionando, o Medium funcionando, e Entre em Contato também está funcionando. E agora a gente tem, basicamente, um cartão de visita digital, onde conseguimos colocar nossos links de contato e deixar aí disponível para qualquer pessoa que queira utilizar. E finalizamos o nosso projeto, pessoal.